Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus, mais um domingo aqui reunidos como igreja na presença do Senhor. É uma grande bênção para nós, um grande privilégio isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, neste momento, eis-nos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos, ó Deus, o teu santo nome, por tão grande bênção, por tão grande privilégio que nesta manhã o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em tua santa presença para te cultuar, para oferecer ao Senhor um culto que te seja agradável, e nós sabemos que isso só é possível mediante a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Te damos graças por mais um dia de vida, por mais um domingo que o Senhor coloca diante de nós. Que nesta manhã o teu Santo Espírito nos conduza em todas as coisas, em todos os nossos serviços, em tudo aquilo que for feito, ó Deus. Nós pedimos, sim, neste momento, abra os nossos olhos espirituais para contemplar as maravilhas da tua lei, ilumina o nosso entendimento para compreender a tua palavra, para compreender, ó Deus, as doutrinas da tua palavra. Abra os nossos corações para receberem elas com fé genuína, com fé verdadeira, e que o Espírito do Senhor possa sim realizar grande obra em nossas vidas, em nosso meio, nesta congregação, hoje e sempre. É o que nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, podem se assentar. Nos últimos 4 domingos, nós falamos acerca dos atributos de Deus. Nós vimos 2 atributos por domingo, então nós vimos um total de 8 atributos de Deus. E esses 8 atributos que nós vimos, eles são apenas alguns de muitos outros que existem. E aí nós queremos encorajar os irmãos que busquem conhecer os demais atributos de Deus. Existem outros atributos e, inclusive, a igreja possui um livro que fala especificamente desse assunto, que se chama Os Atributos de Deus, do Arthur W. Pink. Alguém está lendo ele, Rony? Tem alguém com ele? Tem, né? Pois é, já tem alguém aí lendo esse livro, mas depois aí quem tiver interessado pode entrar na fila para pegar, porque é um livro sensacional, ele é muito bom, muito esclarecedor acerca desse assunto e vale a pena ler ele para aprender mais. Os propósitos destas 4 aulas que nós tivemos dos atributos de Deus é aprender um pouco mais acerca de quem Deus é, de como ele se revela em sua palavra, quais são as características do seu eterno ser. E compreender quem Deus é, nos ajuda a compreender aquilo que ele faz, nos ajuda a compreender as suas obras. E dentre as obras de Deus, a partir de hoje e nos próximos domingos, nós iremos entrar nas doutrinas da graça, especificamente nas doutrinas que dizem respeito à salvação. E aí, na tradição reformada, a salvação ela é exposta num esquema chamado de 5 pontos do calvinismo. E aí, esses 5 pontos, eles, na verdade, eles são uma maneira de criar um esquemazinho, de sumarizar a maneira como Deus salva pecadores. São 5 temas, 5 assuntos que nós iremos ver nas próximas aulas e que vão nos ajudar a compreender como é que Deus salva
os pecadores. Quais são, digamos assim, os estágios da salvação? E aí eu trouxe aqui, né, para poder ajudar, uma ilustração sobre os 5 pontos. Nós iremos falar primeiramente da depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. São 5 temas, 5 assuntos que dizem respeito à salvação, especificamente sobre isso. E aí, serão assim 5 exposições onde tanto eu quanto o pastor Rony, nós estaremos aqui na intenção de mostrar para os irmãos na Bíblia, ensinar para vocês aquilo que a Bíblia traz acerca desses 5 pontos. Eu posso dizer que esses 5 pontos são os 5 pilares fundamentais da fé cristã. Nos ajuda a compreender acerca da salvação. É importantíssimo nós aprendermos isso para compreendermos o que é a salvação, para que a salvação existe, por que Deus salva. Beleza, eu disse que a gente vai falar sobre os 5 pontos do calvinismo, mas aí surge a dúvida. De onde que surgiu esse termo, 5 pontos do calvinismo? Como vocês podem ver no próprio nome, é algo que diz respeito a uma pessoa que é o Calvino. Né? Então, seria algo que surgiu a partir dos ensinamentos de João Calvino. E, verdadeiramente, nós vamos ver que o João Calvino, ele foi assim um teólogo importantíssimo na Reforma Protestante, de uma maneira geral, mas principalmente no que diz respeito à salvação. A maneira como ele elaborou essa ideia dos 5 pontos, né? Não da maneira como existe hoje, porque isso foi feito depois dele, mas foi feito a partir das obras dele, a exposição que ele traz acerca da salvação foi algo inovador na época, foi algo transformador e muito importante. Mas aí, voltando, né, um pouco no tempo, os 5 pontos do calvinismo, eles surgiram a partir de um debate, de uma disputa entre 2 grupos de pessoas. Discípulos de Jacó Armínio, que era um teólogo holandês daquela época, e os discípulos de João Calvino, que era um teólogo francês. E aí eu trouxe aqui uma imagem, né, dos dois. Está um pouco escuro, né, por causa da parede, mas do lado de cá a gente tem o Armínio, o Jacó Armínio, e do lado de lá o João Calvino. É interessante que o Armínio ele foi grandemente influenciado pelos ensinamentos de João Calvino, porque ele estudou ali em Genebra, né, teologia, e ele estudou a partir de um dos discípulos de João Calvino, que era o Teodoro de Beza. Então, nós podemos dizer que o próprio Jacó Armínio, ele bebeu muito da teologia calvinista. E dentro desse aprendizado dele, ali em Genebra, muitas coisas ele não concordou. Ele aceitou algumas coisas, algumas doutrinas, alguns ensinamentos, mas outros ele foi contra. E aí foi nesse momento da história em que ele começou a difundir os seus ensinamentos. E principalmente ali na igreja holandesa, ali na igreja da Holanda. O Armínio, ele era um teólogo muito influente ali no meio, naquela época, naquela região. Então, os ensinamentos dele se disseminaram muito rápido, muito fácil, ali em meio à igreja holandesa, e, consequentemente, ele trouxe para si muitos discípulos. E ele foi um dos teólogos
que se levantou na época contra o ensino do João Calvino acerca da salvação, acerca de como é que Deus salva seres humanos. Aí eu coloquei aqui, né? A imagem ali também não está muito nítida, mas é o grupo de discípulos do Jacó Armínio, que receberam o nome ou o título de arminianos. Porém, naquele momento, ali naquela época da história, após a morte do Jacó Armínio, os discípulos deles formularam um credo, um documento contendo 5 artigos para poder apresentar perante as autoridades holandesas ali no ano de 1610. Naquela época, era muito comum que as autoridades civis exigissem dos grupos religiosos um documento onde eles explicassem que religião é essa, que seita é essa, que movimento é esse, no que eles creem, no que eles pregam, o que eles ensinam. Nessa época, né, ali no século XVI, XVII, até o XVIII, era muito comum isso. Tanto que foi durante esse período que surgiram as confissões de fé, que surgiram os catecismos reformados. Então era muito comum isso acontecer. E aí os discípulos do Jacó Armínio fizeram esse documento contendo 5 artigos, onde eles expõem acerca da salvação. E aí, por causa disso, desse movimento deles, isso recebeu o nome de remonstrância. Por isso, esses discípulos do Jacó Armínio, eles foram, na época, chamados de remonstrantes. É muito comum nós ouvirmos esse termo também para se referir aos arminianos daquela época. Eles eram os remonstrantes, porque eles vieram com um documento, com uma nova proposta de doutrinas, de ensinamentos acerca da salvação. E a ideia deles era exatamente mostrar que aquilo que João Calvino havia proposto, havia ensinado, não fazia sentido. Beleza. E aí, diante dos remonstrantes, obviamente que os discípulos do João Calvino, eles não ficaram quietos, eles não aceitaram passivamente esse movimento de tentar jogar por terra as doutrinas calvinistas acerca da salvação. Então, visando combater, visando refutar os remonstrantes, visando refutar esses 5 artigos deles, a Igreja Reformada, sobretudo os discípulos do Calvino, eles organizaram um sínodo. O que era um sínodo? Um sínodo era uma assembleia, uma reunião que tinha como objetivo tratar determinados assuntos e chegar à conclusão em relação a esses determinados assuntos. Então, foi conclamado o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort aconteceu na cidade de Dordrecht, na Holanda, entre os anos de 1618 a 1619. É importante deixar claro que nesse período da história, tanto o João Calvino quanto o Armínio, eles já haviam morrido. Então, eles não viveram, eles não participaram, né, desse sínodo. O sínodo aconteceu entre os discípulos de um e os discípulos do outro. E aí a gente vai ver que vai ser nesse sínodo de Dort que ele foi assim um marco ali na história da Reforma Protestante, onde vão surgir os 5 pontos do calvinismo, que até o momento era algo que não existia. Existiam as doutrinas da salvação, mas não conforme 5 pontos. E nós vamos ver por quê.
E aí, como resultado do Sínodo de Dort, foi organizado um documento, como se fosse uma ata contendo ali tudo que foi discutido, tudo que foi apresentado e também visando refutar, visando combater os 5 artigos dos arminianos, dos remonstrantes. E esse documento recebeu o nome de Cânones de Dort. E no cânone de Dort constam 5 respostas aos 5 artigos dos remonstrantes dos arminianos. E aí é nesse documento que, por fim, vai surgir os 5 pontos ou os 5 artigos do calvinismo dizendo respeito à salvação. Eu tentei pegar na internet, essa aqui é uma réplica do documento da época. E aí vocês podem ver, né, que interessante que era. Mas aí alguém pode pensar, Bernard, beleza, os discípulos do João Calvino se reuniram ali naquele sínodo, discutiram e tudo mais, mas qual o embasamento deles para poder, primeiro, criticar os discípulos do Jacó Armínio e arrogar para si a ideia de que os ensinamentos ou as doutrinas de Calvino eram as doutrinas corretas? Bom, os cânones de Dort, eles foram elaborados, obviamente, tendo como base a Bíblia, tendo como base as Escrituras. Mas os discípulos do Calvino, eles se valeram também dos escritos do teólogo. E, sobretudo, desse escrito aqui, que são as Institutas da religião cristã. As Institutas da religião cristã, elas foram escritas pelo João Calvino, e elas têm como objetivo também apresentar, né, o que é a fé cristã, no que consiste a fé cristã, quais são as doutrinas propostas pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, e como que os cristãos reformados devem levar, devem ensinar a fé cristã. E aí, inclusive, as Institutas é como se fosse uma teologia sistemática, né? Ela traz, a partir de assuntos, as ideias do João Calvino, dos determinados temas que a Bíblia nos apresenta. E aí, irmãos, tanto os cânones de Dort quanto as Institutas são documentos assim importantíssimos para nós ainda hoje, né? Então eu quero aproveitar aqui que eu estou mostrando, que eu estou falando a respeito deles e estimular, incentivar os irmãos que procurem essas obras, que conheçam elas, que leiam elas, que estudem elas, porque elas são fundamentais para nós ainda hoje. São documentos históricos, documentos antigos, de séculos atrás, mas ainda hoje eles são válidos para nós. E aí, eu coloquei, né? Eu disse que nos cânones de Dort traziam 5 respostas aos 5 artigos dos arminianos, dos remonstrantes. Mas aí alguém pode perguntar, Bernard, quais são esses 5 artigos? E aí eu trouxe aqui para vocês. São 5 temas onde os arminianos discorreram, visando ali apresentar os ensinamentos deles, defender aquilo que eles criam sobre esses determinados assuntos. Então aí, primeiro assunto, defendido por eles, livre-arbítrio. Eles diziam que todos os homens, embora pecadores, e aí é importante deixar claro, né, que tanto os discípulos do Armínio quanto os discípulos do Calvínio, pelo menos no que diz respeito ao primeiro ponto, que é da depravação total, ambos concordavam.
Os arminianos, eles também creem que o homem, ele é depravado por natureza, ele é pecador por natureza, mas eles insistem que, mesmo nesta condição de depravados, de pecadores por natureza, eles ainda são livres para aceitar ou para recusar a salvação que Deus oferece por meio da graça preveniente. Esse é um termo muito importante que, se a gente não ficar atento, a gente abraça ele como se fosse algo correto, né? O que é preveniente? Preveniente é aquilo que acompanha, né? Ou seja, de uma maneira geral, resumindo, qual que é o ensinamento? Que Deus concede uma graça que acompanha a boa vontade do homem, a inclinação do homem para que ele possa escolher ser salvo. E que essa graça, nós vamos ver até mais para frente, ela pode ser aceita ou ela pode ser recusada. O primeiro ponto é esse, graça preveniente. A graça preveniente, tanto o livre-arbítrio, né, quanto a graça preveniente, não são ensinamentos bíblicos. Mas aí nós vamos ver especificamente nas aulas, mostrando na Bíblia por que eles não são. Mas aí gravem, né? Livre-arbítrio, graça preveniente, guardem esses termos que eles serão falados nas próximas aulas. Segundo ponto é a eleição condicional, que significa que Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Percebam que nesse segundo ponto, Deus ele simplesmente acompanha algo, uma reação que o homem vai fazer. Porque os arminianos, eles dizem que Deus ele prevê que o homem vai ter fé. Mas Deus prever que o homem vai ter fé não significa que foi Deus quem determinou que ele tivesse aquela fé. Então, isso tira Deus do protagonismo, tira Deus da posição sendo aquele que é o autor da salvação. Isso criou, assim, uma dificuldade muito grande na época, porque Deus prevê as coisas, prevê, obviamente, Deus ele é onisciente, ele tem a presciência, né? A Bíblia fala sobre a presciência de Deus, mas a presciência ela é antecedida pela predeterminação. Deus pré-sabe ou prevê aquilo que vai acontecer, porque ele já predeterminou aquilo que há de acontecer. É mais ou menos assim, mas no dia a gente vai explicar de uma maneira mais detalhada. 3. Expiação ilimitada. Diz que Cristo morreu por toda a humanidade, todos os seres humanos, do primeiro até o último que há de nascer, e não somente por um grupo determinado. Alguém aqui... Não, deixa para o dia. Ponto 4. Graça resistível, é o que eu falei, né? Que vai contrapor o ponto 1. A graça resistível é a ideia de que os seres humanos podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. E esse ensinamento nós vamos mostrar na Bíblia que ele não é correto. E por fim, ponto 5, o decair da graça, que significa que os salvos, eles podem perder a salvação caso não perseverem até o fim. E aí, irmãos, eu imagino que muitos de vocês já conheciam essas ideias, talvez não desta maneira organizada em 5 pontos. Por quê? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a teologia arminiana ela é muito forte.
né, no meio cristão evangélico, principalmente em igrejas de tradição pentecostal, mesmo algumas tradicionais, a metodista, a batista geral, né, que não é reformada, eles são arminianos e eles creem nesses pontos. E aqui no Brasil, essas igrejas, infelizmente, elas são a maioria. Mas, com esse crescimento, né, da teologia reformada, pela graça de Deus, o Senhor tem despertado aí o seu povo para se voltar para as verdadeiras doutrinas. Isso tem mudado, né? E a gente vê a necessidade de explorar esses pontos. Então, o que vai acontecer nos próximos domingos é exatamente isso. Nós vamos, tanto eu quanto o pastor Rony, nós vamos combater, nós vamos apresentar as respostas bíblicas para essas afirmações. A nossa ideia é refutar, é combater, é mostrar que todos esses 5 pontos, que eles não possuem embasamento bíblico. Se eles não possuem embasamento bíblico, logo eles são incorretos. Se eles são incorretos, eles não devem ser ensinados nas igrejas. Então a ideia é basicamente essa. Nós iremos fazer isso tendo como base, obviamente, as escrituras, mas nós vamos também recorrer aos cânones de Dort, né? Esse documento que é importantíssimo para nós, e que nos traz essas respostas também de maneira bastante clara. E aí, por fim, eu quero deixar aqui uma recomendação de leitura que explora os 5 pontos do calvinismo. Há vários outros livros que abordam esse assunto. Mas esse aqui do John Piper é um que eu já li, ele é mais fininho, né? Então ele aborda de uma maneira bem tranquila, de uma maneira assim, de um fácil entendimento, os 5 pontos do calvinismo. Então, de repente a gente até adquire, né, esse livro e deixa à disposição dos irmãos mais para frente. Mas caso alguém queira já ter um livro, já queira estudar sobre o assunto, fica aqui a recomendação de leitura desse livro. Alguém aqui já leu? Ok, beleza. E aí, perguntas e dúvidas, né? Na verdade, eu não trouxe uma exposição acerca de nenhum tema, mas caso haja alguma pergunta em relação àquilo que eu falei hoje, os irmãos fiquem à vontade. Pastor. O R6 Pro ele tem um estudo muito interessante sobre os 5 pontos e ele mudou um pouco algumas terminologias, por exemplo, depravação total. Eu acho que seria interessante apresentar isso, né? Esses nomes que ele mudou para ficar mais compreensível e mais tranquilo também. Porque depravação total, assim, é assustador, né? Uma coisa. De repente, um termo que ele usou que eu achei muito interessante. E aí a questão também, algumas palavras eu percebo que são difíceis para os irmãos, né? Por exemplo, sínodo, que é assembleia, reunião, né? Então, às vezes, os irmãos estão ouvindo, mas nem sabem o que é. Aí é só isso, é só para a gente, esses termos, dar uma explicação sobre eles para facilitar ainda mais. É isso aí. Ok. Os termos, eles vão ser apresentados no dia que a gente trouxer as doutrinas, né? Existem outras nomenclaturas, né, para depravação total, para expiação limitada e os demais pontos. E aí nós vamos trazer no dia em que eles forem expostos. E aí, irmão, sínodo, então, né, é uma reunião, né? Sínodo, assembleia, é uma reunião. Era algo muito comum que acontecia no passado,
né, e que tinha esse objetivo de reunir para discutir um assunto ou assuntos específicos. Nós vemos também na história da igreja cristã os concílios, mas os concílios, eles são diferentes dos sínodos devido ao tamanho, à grandeza. Geralmente os concílios são algo maiores, mais abrangentes, e os sínodos eles são menores, mais específicos a um determinado grupo de pessoas. Mais alguma dúvida sobre o que foi dito aqui hoje? Estamos com tempo. Quero fazer uma pergunta. Ah. Os discípulos de Calvino, eles inventaram os 5 pontos, também conhecidos como doutrinas da graça? Não, eles não inventaram, nem eles, nem o próprio Calvino, eles inventaram as doutrinas da graça. Se a gente puder dizer que alguém inventou, essa pessoa foi o próprio Deus, né? Por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus profetas, por meio dos apóstolos. Então, novamente, aquilo que vai ser exposto aqui hoje são doutrinas bíblicas. Elas possuem essa nomenclatura de 5 pontos do calvinismo, porque foi o Calvino, o teólogo da época, que se aprofundou mais nesse assunto e desenvolveu essas doutrinas. Então, isso ficou cunhado como sendo algo desenvolvido dele. Simplesmente isso. Mas não foi ele quem inventou. Tanto que nos dias das exposições, a nossa preocupação vai ser expor o que a Bíblia diz. A gente pode até trazer uma citação do Calvino ou de um outro reformador, mas, sobretudo, nós usaremos aqui a Bíblia Sagrada para poder mostrar o que ela ensina acerca desses assuntos. E eu queria fazer mais uma pergunta, porque eu gosto de fazer pergunta. Uhum. Você falou que os tradicionais, né, grande parte deles aqui no nosso país, ainda creem, né, e caminham sobre a doutrina arminiana. E não são todos, é claro, mas você citou os batistas, por exemplo, reformados, os próprios presbiterianos, eles caminham em cima da doutrina calvinista, ou a que a gente chama de teologia reformada. Pelo fato de algumas igrejas não crerem nas doutrinas da graça e defenderem o arminianismo, nós podemos dizer que eles são hereges, que eles não são irmãos em Cristo e que até mesmo eles vão para o inferno, se eles não crerem nos 5 pontos do calvinismo? Uhum. Bom, é uma pergunta complicada, né? Eu possuo a minha opinião a respeito disso, porque eu penso o seguinte: se naquela época, né, 1618, 1619, os discípulos do João Calvino tiveram essa preocupação em refutar os arminianos, isso significava que eles não concordavam com os ensinamentos deles, que eles não criam que as doutrinas arminianas eram doutrinas ortodoxas. O que é algo ortodoxo? Algo confirmado, algo correto segundo os ensinamentos bíblicos. Então, eu creio que ainda hoje permanece a mesma posição, o mesmo posicionamento. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Talvez os pastores pensem diferente, mas eu penso que essas doutrinas ainda hoje, elas não são doutrinas bíblicas, não são doutrinas ortodoxas e que, portanto, não devem ser aceitas, não devem ser ensinadas nas igrejas. Mais alguma pergunta? Não? O irmão Bernard, 1610, certo? Por esses anos, de lá para cá, houve
alguma reforma nesses pontos ou eles continuam o mesmo de lá para cá? Os 5 pontos do calvinismo? Os 2 pontos. Em 1610 foi quando ocorreu o movimento dos remonstrantes. Os calvinistas, eles se organizaram, e só a partir de 1618 que foi que aconteceu ali o Sínodo de Dort, para poder refutar esses 5 artigos dos remonstrantes, dos arminianos. A igreja, né, a igreja do Senhor Jesus, inclusive é um lema da reforma daquela época, igreja reformada sempre se reformando. A igreja que se diz reformada, ela está sempre revisando as suas doutrinas, os seus ensinamentos, para ver o que é que provém, o que é que não provém. No que diz respeito aos 5 pontos do calvinismo, eles permanecem os mesmos até hoje. Nada mudou. Obviamente, ao longo da história, surgiram aí diversos movimentos que tentaram conciliar um lado com o outro. Por exemplo, existia um movimento chamado molinismo. Esse movimento, ele tentava conciliar a soberania de Deus, que era algo, né, que os reformados defendiam, com a liberdade humana, o livre-arbítrio, que era o que os arminianos vieram a desenvolver depois. Porém, a gente vai ver que, da parte deles, possui uma certa inconsistência, né? Não são ensinamentos que nós podemos confirmar pela Bíblia, e aí sempre há, né, quem tente conciliar uma coisa com a outra, mas é impossível, porque nós vamos ver que são opostos, são paradoxos. Aquilo que os arminianos propõem é o oposto, é o contrário daquilo que os calvinistas propõem. Então não há como conciliar os 5 pontos de um grupo com os 5 pontos do outro. E aí aquela coisa, né? Ou a pessoa fica de um lado ou ela fica do outro. Os 5 pontos permanecem o mesmo. O que a gente vê hoje em dia é que há pessoas, né, que se dizem calvinistas e que falam, não, eu sou calvinista, mas de 3 pontos. E aí despreza 2. Ou eu sou calvinista de 4 pontos e despreza 1. Não dá, né? Por quê? A pessoa que se diz calvinista, ela tem que abraçar tudo aquilo que o João Calvino ensinou. Se ela despreza uma doutrina, não concordando com aquilo, ela não é mais calvinista, né? Porque ela está desprezando um determinado ensinamento. Então, é uma dificuldade que existe, que a gente vê hoje em dia. Mas, enfim, né? Cada um sabe de si, né? Cada um tem o seu posicionamento bíblico. Mas eu acho importante que haja esse entendimento e esse rigor. Não tem como abraçar somente um ponto e desprezar os outros, porque eles são interligados. A gente vai perceber ao longo dessas aulas em que um puxa o outro, em que um ponto está interligado ao outro. Então não dá para crer em 3 e desprezar 2, ou crer em 1 e desprezar 4. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Respondi? Respondeu. E o evangelicalismo brasileiro, né? Porque o Brasil ele é bem carente de entendimento, de buscar conhecimento, certo? Então, você não vai ouvir esses termos calvinistas e arminianistas até, assim, de modo geral. Você vai ver pelas atitudes e pela conversa que um é calvinista e o outro é arminianista, certo? Diante esses pontos de Armínio que nós vamos encontrar por aí, como deve ser o nosso modo prático, certo? Porque uma vez que eles vão dizer que nós temos o livre-arbítrio de ser salvos ou não, nós devemos refutar, eles são nossos irmãos em Cristo, porque nós escutamos muito essa questão de que
desde que ele crê que a salvação é em Jesus Cristo, ele é nosso irmão. Então, de maneira prática, no nosso viver, como nós devemos agir diante desses dois pontos? Que pergunta difícil. Bom, eu vou dizer como eu ajo, né? Eu penso que nós, discípulos de Jesus, nós precisamos ser aquilo que o Evangelho nos chama para ser, que é testemunha da verdade do Evangelho. Então, diante de uma heresia, de um erro doutrinário, né, e em havendo a possibilidade de uma conversa, de um debate, nós devemos expor, ouvir a outra parte e aí perguntar, olha, tudo bem, você crê nisso? Me mostra na Bíblia aonde que está o embasamento para isso. E aí a grande dificuldade, né, de muitos arminianos é exatamente isso, porque eles podem até ter textos que sugiram a esses ensinamentos, porém, quando a gente vai ver o contexto em si, ele é desprezado. Pega-se um verso isolado, né, transforma ele numa regra, numa doutrina, mas despreza o contexto de tudo aquilo que é dito antes e depois desse verso. E isso não pode ser feito. Isso é errado. Então, primeiro ponto eles têm os ensinamentos deles e nós temos o nosso. Nós devemos expor o nosso e mostrar biblicamente. É claro que também a gente não vai ficar numa guerra, né, religiosa, né? Cada um vai expor o que acha, e aí se a pessoa vai crer ou não, não é obra humana, né? O convencimento, o quebrantamento, a conversão, ela é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai operar em um para a salvação e em outro não. Então, assim, né, o que o discípulo de Jesus deve fazer é expor as verdades do Evangelho. Você perguntou, podemos considerar irmãos ou não? Uma pergunta muito subjetiva, particular. Eu não considero irmãos, porque eles creem num evangelho que não é bíblico. Se eles creem no evangelho que não é bíblico, logo eles não são discípulos de Jesus. Se eles não são discípulos de Jesus, eles não são filhos de Deus. Se eles não são filhos de Deus, eles não são meus irmãos. É basicamente assim. Mas isso não muda em nada a questão de relacionamento, né? Enfim, é isso. Ana, quer perguntar? Não é nenhuma pergunta, não. Mas é um comentário. A questão sobre como é difundido essas questões no Brasil, né, que ele citou, que falta conhecimento e tudo mais. Eu acho que o calvinismo, esse tipo de coisa não é para todo mundo. Como que eu posso dizer? Não é... Na Bíblia fala, né? Quando eu era menino, eu comia coisas de menino. Aí, por exemplo, escandaliza muito você ouvir que Deus escolhe alguns. Então, é um tipo de coisa assim que você tem que... É um preparo para a pessoa chegar nesse nível e entender, porque escandaliza, né? Isso. A pregação do evangelho, o próprio apóstolo Paulo disse, né, que para aqueles que se perdem, que ela é loucura, né? A mensagem do evangelho, ela é tida como loucura. Por quê? Porque são doutrinas, são ensinamentos que só vão ser acolhidas, abraçadas por aqueles em quem o Espírito Santo agiu, né? Abriu os olhos espirituais, iluminou o entendimento para compreender, abriu o coração para receber a palavra. Então, é assim que funciona. E não é que por ser difícil, que por ser escandaloso, que nós vamos também nos calar, ou nos amedrontar, ou achar, não, eu não posso escandalizar, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. Não, nós somos chamados para proclamar o evangelho na integralidade dele.
né? Então, do início ao fim, aquilo que o Evangelho nos ensina, nós devemos pregar, nós devemos passar para frente, crendo que quem faz a obra do convencimento é o Espírito Santo. Cabe ao ser humano, ao discípulo de Jesus, pregar, expor a palavra. Agora, quem é que vai aceitar ou não, esse poder nós já não possuímos, né? É o Espírito Santo quem realiza a obra. E a palavra de Deus, ela sempre vai ter o seu propósito, né? Não é à toa que ela é comparada a uma espada de 2 gumes, né? Que corta tanto de um lado quanto do outro. Porque o Evangelho, ele vai ser salvação para quem é de salvação. Para quem for de condenação, ele vai ser condenação. Né? Então, assim, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela nunca é sem objetivo, sem um propósito. Então, né, a pessoa pode até dizer, olha, eu gosto, né, ou eu não gosto, ou eu não concordo, ou eu não entendo. Mas ela não pode dizer que essas doutrinas que a gente vai expor, que elas não são bíblicas. Porque elas são. E nós vamos mostrar na Bíblia isso para os irmãos. Mais alguma pergunta? Ou comentário? Tem um último comentário aqui. Isso, exatamente. Eu creio que tem outros teólogos também que defendem a teologia reformada que concordariam com o seguinte ponto. A pessoa, né, ela não precisa crer na predestinação, por exemplo, para ser salva. Ou seja, a Escritura ensina que salvação é pela graça mediante a fé. E interessante a gente observar, porque como a Ana disse ali, nós reformados, nós corremos às vezes um grande risco de pensar de que o fato de nós sermos reformados, nós somos superiores aos demais, né? E isso seria um erro, ao meu ver, tendo em vista que o próprio nome já diz, né? É as doutrinas da graça, não as doutrinas do orgulho. Então, quando nós falamos do ponto da predestinação, ou, né, da eleição, da expiação limitada, essas doutrinas, elas são um golpe mortal no qualquer tipo de orgulho humano. Portanto, se essas doutrinas me levam a me orgulhar e pensar que eu sou melhor do que aquele que não pensa da minha maneira e que não crê da minha maneira, eu ainda não entendi as doutrinas. Porque verdadeiramente essas doutrinas, elas nos colocam num estado de humilhação. Porque Deus chega para nós e fala assim: não tem nada que você possa fazer para ser aceito na minha presença. E isso me humilha, né? Então, eu entendo que, embora a pessoa não creia na doutrina da predestinação, um dia, seja aqui ou lá na glória, ela vai entender que ela foi predestinada. E isso aconteceu antes da fundação do mundo. É só um comentário, mas tem muita coisa por vir ainda, né? Exatamente. 5 minutos, mais alguém? Não? Vamos orar então, encerrando a aula de hoje. Graças a Deus. Deus amado, que grande bênção é poder meditar nas doutrinas do Senhor, naquilo que a Tua palavra nos ensina, Deus. Te louvamos pelo dia de hoje e desde já colocamos os próximos domingos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos dê a Tua bênção, que o Senhor nos dê a revelação que somente o Espírito do Senhor pode dar, e para que a Tua igreja seja edificada, consolada e exortada acerca de quem Tu és e daquilo que Tu fazes, ó Deus. Nós daremos prosseguimento ao nosso culto,
pedimos a tua bênção a ele, que o Espírito do Senhor nos conduza em todas as coisas, que nós possamos te cultuar da maneira como o Senhor ordena, para a glória do teu santo nome. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.